Olá pessoal, agora nós vamos dar continuidade a essa primeira etapa, essa primeira fase, né, do processo de projeto de instalação elétrica de uma residência. Então a gente já falou sobre como a importância da previsão de carga em cada ambiente da residência e agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de divisão de circuitos baseado nos cálculos que foram feitos anteriormente, ou seja, nós já fizemos os cálculos de quanto se espera que cada ambiente vai estar consumindo energia, ou seja, quanto que vai ser a carga de iluminação e tomada na cozinha, quanto será a carga de tomada e iluminação no banheiro, nos quartos, na sala, etc. O próximo estágio é dividir isso aqui tudo em circuito. Mas por que isso, né? Vamos imaginar que não fôssemos fazer uma divisão de circuito aqui, ou seja, o mesmo condutor, o mesmo circuito que chegaria da concessionária estaria trabalhando a distribuição de energia pela casa. O que acontece? Voltando para aquela ideia, à medida que se eu tenho vários elementos todos conectados em série, à medida que eu adiciono cargas nesses elementos, eu vou estar adicionando, eu vou estar cada novo equipamento que é adicionado ao circuito, deixa eu colocar uma linha um pouco mais grossa, cada novo elemento que é adicionado ao circuito vai exigir uma corrente elétrica para funcionar, né? E a ordem de grandeza dessa corrente está relacionada com a potência nominal desse equipamento, que é a potência que esse equipamento consome quando está conectado à tensão nominal. Se a tensão nominal da rede, por exemplo, de Brasília é 220, então, para saber a corrente que aquele equipamento vai consumir, basta dividir a potência nominal do equipamento pela tensão nominal do equipamento. Nesse caso, cada novo equipamento vai conectado ao sistema, né, vai estar adicionando corrente nesse ponto aqui. Cada vez que eu conectar um novo equipamento ao sistema, por exemplo, aqui, se eu colocar mais um equipamento paralelo ao sistema, eu vou estar aumentando a corrente que passa por esse trecho do circuito, pela origem de energia. Qual é o resultado disso? Eu tenho que dimensionar o condutor nesse trecho de maneira que ele suporte aquela corrente. Como vamos ver mais à frente, se isso não for feito, nós podemos danificar o condutor. Então, passando desse exemplo para a residência. Imaginemos a situação aqui original, em que nós temos um circuito, um único circuito distribuindo energia por toda a casa, e vários circuitos conectados em paralelo. Então, imagina que toda aquela carga calculada anteriormente nesse ambiente vai estar puxando exigindo um pouco de corrente do sistema. Então a gente tem um pouco de corrente aqui, um pouco de corrente aqui, e assim por diante. Nesse ponto, o condutor nesse ponto vai ter que ser capaz de suportar a corrente pedida ou transmitida não só para a cozinha, como para os banheiros, para a suíte. Tá? Esse ponto aqui, além de ter que lidar com a corrente exigida pela cozinha, pelos banheiros, pela suíte, também vai trabalhar com a corrente do próprio salão. Se mantivermos um circuito apenas e trouxermos a fase do neutro para cá, esse ponto aqui vai ter que lidar com a corrente da casa inteira. Qual o problema disso? Essa corrente vai ser consideravelmente elevada. Isso vai resultar em condutores relativamente grossos, que são caros e difíceis de trabalhar. Ou seja, passar um condutor grosso por toda a residência não é algo muito prático. Vai custar dinheiro tanto de mão de obra quanto de material. Um outro problema de trabalhar com um circuito só, além dessa questão de ter que dimensionar todo o sistema para corrente elevada, por causa desse fator de adição de corrente paralela, né, está sobrecarregando esse ponto. Então, além de sobrecarregar o circuito com corrente elevada, nós temos um problema aqui. Se por algum motivo um desses circuitos aqui, por exemplo, se a gente tiver um problema na casa, todos os circuitos vão ter que ser interrompidos. Tá? Então, se eu tiver que interromper o fornecimento de energia por causa de um problema na cozinha, fazer uma manutenção na cozinha, eu vou desligar a casa inteira. Isso é muito inconveniente. Por esse motivo, a norma exige que o circuito principal de alimentação seja dividido em subcircuitos dentro da casa. O que isso quer dizer?
Então, eu acho que isso fica mais fácil de se entender visualizando o quadro de distribuição propriamente dito. Isso aqui é um quadro de distribuição típico de uma residência. Então nós temos aqui os três condutores de fase chegando da distribuidora e passando por um dispositivo de proteção. Então esse dispositivo de proteção que eu vou explicar depois o que significa, mais na frente no curso a gente vai entender melhor. São os disjuntores. E eles são distribuídos em barramentos de fase, ou seja, cada barra dessa aqui está conectada a uma fase. Aqui, também da rua, temos o neutro chegando à rua, o condutor de neutro. Ele também é conectado a essa barra, ou seja, qualquer condutor conectado ao barramento de neutro vai ser um neutro. Qualquer condutor conectado a um desses barramentos de fase vai estar na mesma tensão que a fase. Então, originalmente, se a gente estivesse trabalhando com um circuito só, eu sairia daqui e faria uma conexão única para toda a casa, passando por conectando todos os elementos em paralelo. O que a norma fala é que eu não devo fazer isso, eu devo dividir a fonte em subcircuitos, ou seja, o que a gente está vendo aqui. Cada disjuntor desse aqui representa um circuito elétrico. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma conexão nessa fase aqui, ao invés de conectar vários elementos ou toda a casa nessa fase, eu posso fazer algo desse tipo aqui. Eu estou seguindo esse condutor, estou fazendo uma derivação nesse ponto aqui, passando um condutor para o resto da casa. Nesse condutor, eu vou conectar, por exemplo, a tomada da sala. Aqui também eu vou conectar, por exemplo, a iluminação da sala. E só. E eu retorno, eu fecho esse condutor aqui, retorno para o meu condutor de neutro. Então está retornando ao neutro. Então a única corrente que vai passar por aqui são as correntes referentes: tomada da sala, iluminação da sala. E os quartos? Bem, eu opto por fazer uma outra subdivisão do circuito, fazendo esse circuito aqui lidar unicamente com os quartos. Então desse circuito eu vou trazer um condutor de fase, ele vai se conectar com a iluminação de um quarto, ele vai também, vou fazer uma derivação no condutor de fase, conectar em outra lâmpada de outro quarto, fazer outra derivação e conectar as tomadas, tá? Então estou fazendo uma conexão às tomadas e assim por diante. Depois eu conecto tudo isso a mais um elemento de neutro. E retorno isso ao barramento de neutro. Né? Isso aqui vai retornar ao barramento de neutro. Então estou dividindo toda a residência em circuitos. Olha que interessante. Agora as correntes passando por esses elementos entrando na casa são bem menores do que teria se eu estivesse juntando todo mundo no mesmo circuito. Agora eu consigo isolar os circuitos. Se eu precisar trabalhar, por exemplo, no quarto, eu consigo desligar esse disjuntor. Desculpa, na sala, eu consigo desligar esse disjuntor e os quartos ainda vão estar ligados. Algo que deve ter ficado evidente nesse momento é que nós não podemos conectar, por exemplo, fazer uma conexão do retorno, do neutro, nesse ponto aqui. Contorno nesse ponto. Por quê? A ideia toda não era diminuir a corrente dos circuitos, passando pelos circuitos, ou seja, aqui eu vou ter que lidar só com a corrente da sala, aqui lidar só com a corrente do quarto. Se eu fizer essa conexão aqui, apesar do fio fase ainda lidar com correntes menores, o retorno iria somar o fio do retorno do quarto com o fio do retorno dos quartos com o retorno da sala, resultando numa corrente muito maior. Então, nós não podemos compartilhar condutores de neutro entre diferentes circuitos, que infelizmente é algo que se vê muito na construção civil hoje. O pessoal não toma esse cuidado. Então, o neutro de cada circuito tem que voltar diretamente para o barramento. Então, dando uma olhada aqui nessa representação do quadro de distribuição, dá para ter uma ideia um pouco melhor de como essa distribuição de circuito funciona e por que ela é tão importante. E como é que a gente faz essa distribuição? Pode fazer de qualquer maneira? Não. A norma é bem específica sobre como ou o que pode ser conectado em cada circuito e o que a gente deve levar em consideração na hora que decide o que vai ser colocado no mesmo circuito. Então a gente vai dar uma olhada no que a norma fala.